Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Reverendas senhoras religiosas, caro seminarista Lucas, amados irmãos e irmãs, nesse 13º domingo do tempo comum, a palavra de Deus hoje que se nos apresenta vai nos falar sobre o caminho. E a própria vida de fé, a própria dimensão da nossa fé, muitas vezes foi reconhecida como o caminho. Porque a expressão da nossa fé, meus irmãos, não é uma expressão de fé que se baseia simplesmente nesse ou naquele costume, nesse ou naquele hábito, na observância pura e simplesmente de um grupo de regras, na admiração a uma ideologia. Isso não é a nossa fé. A nossa fé, por essência, é a disposição de, encontrando o Senhor, tomarmos a firme decisão de caminhar com Ele. E caminhar com Ele até o fim. Por isso vai dizer a palavra de Deus: quem perseverar até o fim será salvo. Quem aqui já fez uma viagem sabe, de nada vale começar a viagem se a gente não for até o fim. Não tem sentido. Aquela viagem se iniciou porque queríamos atingir um destino. Aquele caminho se iniciou porque queríamos atingir uma meta. Tínhamos um lugar para chegar. E não há sentido pararmos no meio do caminho. E assim também é na nossa vida de fé. A nossa vida de fé é um caminho. Mas é um caminho que precisa de uma firme decisão para ser feito. Santa Teresa vai nos dizer: é preciso uma determinada determinação para seguirmos o Senhor. E hoje, olhando Jesus que toma essa firme decisão, nós vemos o exemplo, o modelo de como deve ser a firmeza da nossa decisão. Porque o que é Jesus tomar a firme decisão de ir a Jerusalém? O que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar onde o Senhor vai cumprir a sua missão. Jerusalém é o lugar do seu suplício, onde ele não vai ser acolhido, onde ele vai ser rejeitado, onde ele será torturado, humilhado, desprezado, morto, para então ressuscitar. Essa é Jerusalém. Não é onde ele vai entrar triunfalmente e vai parar nisso. Porque lembremos, logo após o domingo de Ramos, o mesmo povo estava ali dizendo: crucificam. Jerusalém é o resumo desse caminho do Senhor, com tudo o que ele implica. E quando vemos Jesus tomando a firme decisão de ir a Jerusalém, ou seja, tomando a firme decisão de acolher a vontade do Pai e vivê-la até o fim, somos convidados a perguntar se nós, que nos dizemos discípulos do Senhor, já tomamos a nossa firme decisão de segui-lo. E aqui, meus irmãos, eu peço a vocês, ninguém se apresse em responder essa pergunta sem antes considerar o que está respondendo. Até para ver se a resposta que você está dando é verdadeira ou não. Porque nós gostamos de mentir para nós mesmos. Nós gostamos de nos enganar. E hoje, diante da palavra de Deus, somos chamados a colocar a nossa vida e a nossa resposta
de seguimento ao Senhor, para ver se de fato já tomamos a firme decisão de seguir Jesus. E aí o Evangelho de hoje nos dá um itinerário. Começando com Jesus nos dizendo: quer me seguir? E aí Jesus faz uma propaganda que seria totalmente contra o que nós acreditamos que é o marketing atual. Em vez de falar, olha, me seguir é muito bom, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus chega para quem disse que queria segui-lo e dá um choque de realidade. Quer me seguir mesmo? Você tomou mesmo essa decisão? Você está consciente de que os pássaros têm ninhos, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Você está consciente que me seguir com firmeza é não ter mais segurança humana? É não colocar mais a sua esperança em nenhuma segurança humana que você ou que outros possam te proporcionar? Porque o que é o ninho? O que são as tocas para esses animais? A sua segurança. Ali que eles se defendem dos seus predadores, ali que eles se abrigam das intempéries. E quando Jesus nos dá esse exemplo, está nos dizendo: para segui-lo é preciso ter a consciência de que não podemos ter a nossa fé depositada em seguranças humanas, ou então ainda não tomamos a firme decisão de seguir Jesus. Se não é Ele a nossa segurança, se não fizemos como diz o salmista, Ele o nosso refúgio, é mentira que tomamos a firme decisão de segui-lo. Nós seguimos Ele enquanto for conveniente, porque quando a coisa apertar, nós corremos de volta. É preciso olhar, é preciso diante dessa palavra entender: o seguimento de Jesus ou é fazer dele a nossa segurança, ou é uma mentira que pode até ser muito contada por nós, mas não implica em nada na nossa vida. E Jesus vai dando um passo além. Aquele que o diz: Senhor, deixa-me ir enterrar o meu pai. Um pedido justo. Se olharmos humanamente, e até segundo a lei de Deus, uma obrigação. Uma obrigação que, como filho, eu tenho de sepultar o meu pai. Mas mesmo sendo um pedido justo, Jesus nos surpreende com a resposta. Olhando num primeiro momento, até parece um pouco insensível da parte de Jesus. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Mas é Jesus nos falando, meus irmãos, que ninguém pode dizer que tomou a firme decisão de segui-lo, se não o coloca em primeiro lugar. E em primeiro lugar sobre tudo e todos. Nós temos que parar com essa mania de querer diminuir a intensidade do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada, por melhor que seja, por mais justo que seja, por mais louvável que seja, pode ser colocado à frente do amor que eu tenho que ter para com Deus. Não importa o que seja ou quem seja. Porque se eu não amo o Senhor sobre todas as coisas, eu sou idólatra e não o sigo de verdade. Eu sou idólatra. A firme decisão de seguir Jesus tem que comportar um amor sobre todas as coisas, que não coloca nada nem ninguém na frente do Senhor, que não encontra desculpas
para não viver o amor de Deus até a última consequência, que não encontra nenhum subterfúgio para atrasar aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, por mais justo que seja. E aí sim, se estou disposto a seguir Jesus, colocando Ele acima de todas as coisas, aí posso dizer que tomei a firme decisão de segui-lo. Mas Jesus continua e vai dizer àquele homem: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E o que aquele homem tinha pedido? Aquele homem tinha pedido o que Eliseu pediu na primeira leitura: deixa eu me despedir dos meus pais. Outro pedido justo. Outro pedido justo. Mas ao contrário de Elias, Jesus não concede. Mas não concede para nos ensinar a não colocarmos desculpas depois de tomarmos a nossa decisão. A não colocarmos um empecilho no nosso próprio caminho. Porque quantos de nós se decidem a seguir Jesus, mas param no primeiro passo, porque começam com a ladainha do e se? E se eu fizer isso? E se eu não fizer aquilo? E se aquilo outro? E vão colocando cada hora uma desculpa diferente para dar o passo seguinte. Se decidiram por seguir Jesus, mas não se decidiram com firmeza. E por isso encontram qualquer desculpa para atrasar o início do caminho. Qualquer desculpa. É os pais que vão despedir, é a família, é o marido, é não sei o que, não sei o que mais. E nunca começam o caminho com Jesus que disseram que queriam fazer. Meus irmãos, é preciso que hoje, diante de Jesus que nos questiona, eu e você tomemos a firme decisão de segui-lo. E hoje a palavra de Deus nos dá um sinal claro dessa firme decisão. Porque, repito, não adianta dizer com a boca que você tomou a firme decisão de seguir Jesus. Isso é discurso. É discurso. A firme decisão de seguir Jesus é provada e comprovada com a vida, com ações claras. E Eliseu nos dá um exemplo maravilhoso disso. O que vai dizer a palavra de Deus que Eliseu fez antes de despedir-se dos seus. Disse a palavra de Deus: aquele homem arava os campos. Era o trabalho dele. E o que ele faz frente ao chamado de Deus? Sacrifica os bois. Pega a madeira do arado. Faz o fogo. Aquele homem destrói a segurança humana dele. Eliseu naquele sinal mostra: essa vida aqui, nunca mais. Não sei o que o Senhor vai me pedir daqui para frente, mas eu sei que para essa vida aqui, nunca mais eu volto. Eu matei os bois, eu queimei o arado, já não tem mais volta. E a firme decisão por seguir Jesus tem que ser acompanhada pelo exemplo de Eliseu. Queimar o arado, imolar os bois. Tirar aquilo que é a nossa segurança, mas mais do que isso, tirar aquilo que pode ser um instrumento que me leva para a vida velha. E aí eu repito, ninguém diga que tomou a firme decisão de seguir Jesus, se ainda não teve a coragem de matar os bois e queimar o arado. E cada um sabe
qual é na sua vida esse instrumento da vida velha. Eu sei na minha vida, mas cada um sabe na sua. Pode ser aquela amizade que só te leva a viver longe da vontade de Deus. Aquela relação que você está protelando em manter, que só tem te mantido no pecado. Aquele hábito que você diz para todo mundo que não consegue parar, mas que você nem sequer tenta e que te mantém na vida velha. Aquelas conversas que te afundam cada vez mais. Aquele grupo que você se reúne só para fazer o mal. Aquele grupo de WhatsApp, de rede social, que é a sua pedra de tropeço de cada dia, mas que você não larga. Esse ou aquele programa que só contamina a sua vida. Essa ou aquela pessoa que você esconde na sua vida. E por aí vai. Se não tivermos a coragem de pôr fim a isso, não digamos que decidimos seguir Jesus. Não tenhamos a disfarçatez de dizer que seguimos Jesus. Porque não é possível seguir Jesus e manter na nossa vida um plano B. Manter na nossa vida a possibilidade da vida velha. Eu não estou falando que no caminho de seguimento nós não vamos errar. Isso é uma coisa. É um caminho. Até sermos aquilo que devemos ser, vamos errar. Isso é uma coisa. Mas uma coisa é errar no caminho por causa da nossa fragilidade. Outra coisa é querer fazer o caminho carregando conosco os bois e o arado para voltarmos à vida velha quando aquele caminho apertar. Amados irmãos, queridas irmãs, tenhamos a coragem hoje de nos colocarmos com sinceridade diante de Deus, mas diante do nosso próprio coração, e nos perguntarmos se tomamos de fato a firme decisão de seguir Jesus. E se a resposta for não, peçamos ao Senhor que hoje, nos chamando, nos dê a graça de tomarmos a firme decisão de segui-lo e destruirmos na nossa vida os bois e os arados que podem nos levar de volta à vida velha, para que no caminho do Senhor, sem seguranças humanas, façamos dele o nosso refúgio e descubramos como o salmista que o Senhor é nossa herança. Que Deus nos ajude, que a Virgem Maria interceda por nós e nos conceda a graça de firmemente seguir o Senhor. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém.